partir de agora, Vitória, a Jéssica vai se apresentar e depois a Vitória vai continuar com as perguntas. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Oi, gente, bom dia. Bom, como a Jean já me apresentou, eu sou enfermeira, formada, vou fazer agora 12 anos, e hoje, atualmente, eu trabalho na Unimed, na atenção primária da Unimed, que é uma coisa bem nova em planos de saúde, mas as operadoras de saúde, elas têm investido muito nesse aspecto, né, de prevenção, igual norteando até pelo SUS, pela Política Nacional de Atenção Básica, né? É uma área nova, uma área de muitos desafios, porque o perfil do público é diferente, então não é de fácil aceitação, mas aí chega essa síndrome gripal que a gente fala que não é uma gripezinha, né? Nesse contexto todo de atenção primária e atenção hospitalar, que é um grande desafio para nós profissionais de saúde, até por ser novo, uma questão nova de saúde pública, mas que a gente tem estudado bastante, a gente tem lido muito para a gente errar o menos possível, né? E algumas coisas até ficam fora do nosso entendimento por ser uma questão nova. A minha área é saúde suplementar, então eu tive poucos trabalhos em unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, mas eu acredito que o Ministério da Saúde tem nos dado bastante capacitação, alguns manuais bem completos. Eu vi semana passada mais um manual do Ministério da Saúde, e a gente vai aqui tentar transmitir o que a gente está vendo, o que está acontecendo, e os pesquisadores estão fazendo também, né, porque é tudo muito novo. E eu espero que essa troca seja válida para vocês aí que estão nessa fase acadêmica, né? Quero perguntar, vai perguntar? Vitória, pode começar. Tá. Primeiramente, bom dia, Jéssica. Muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo para vir falar com a gente. Então, acho que a pergunta que todo mundo tem no começo é qual a conduta que a gente tem que ter com o paciente que é suspeito, né? O paciente que chega na unidade com sintomas, às vezes não apresenta todos os sintomas. O que a gente deve fazer? Primeiro tem vários níveis de atenção, né? O que a gente está fazendo na atenção primária? Pessoal da linha de frente, ele já fica pronto com EPIs, né? Que os EPIs que a gente sabe são o capote, né? O avental, a máscara cirúrgica, né? A máscara cirúrgica normal, o óculos de proteção, luva e a touca, né? De colocar na cabeça. Então, primeira coisa, são as perguntas principais, né? Para a gente até saber diferenciar o que é o caso suspeito e o que não é. Porque a gente também está vivendo uma época de bastante problemas respiratórios, já quem tem, né? Então, se confunde muito em você saber identificar o paciente que é suspeito ou não. No começo, logo que chegou aqui no Brasil o primeiro caso, se falava muito em relação aos dados epidemiológicos. Então, quando que o caso era suspeito? Quando ele apresentava febre alta, né? Tosse seca no começo, dispneia, dificuldade respiratória, mas que tinha viajado, então que tinha vindo de uma viagem principalmente internacional. Hoje acabou-se isso, porque ele virou comunitário, né? O que é a transmissão comunitária? Então já reside, independente de ter viajado ou não. Então, para a gente identificar um caso suspeito, o que é mandatório? Febre alta, tosse e falta de ar, né? Fadiga também, cansaço. Alguns pacientes apresentam algum problema do trato gastrointestinal, mas isso se vê muito pouco, que é diarreia, né? Algo relacionado a isso. O que a gente deve fazer? Então, tomar todas essas precauções em relação
até contato com o paciente, sempre manter a distância de 2 metros. Ah, mas eu sou da enfermagem, preciso verificar sinais vitais, dependendo da atenção que você está atendendo esse paciente. Então, sempre fazer o que o Ministério orienta. Sempre lavar as mãos antes e depois. Na verdade, isso é uma conduta que a gente tem que ter, independente de Covid ou não. Então, sempre lavar a mão antes e depois do paciente, álcool 70 no material que foi utilizado com o paciente, o esfigmo, o termômetro, o esteto, né? Tudo relacionado ao que foi feito no paciente. Hoje, lá na atenção primária onde eu estou, a gente atende consultório médico lá. Então, a gente fechou os consultórios, não estão fazendo atendimento presencial. Alguns médicos foram afastados para fazer o distanciamento social, por serem grupo de risco, e os que ficaram lá, eles estão fazendo teleconsulta, né? Então, a consulta que dá para ser feita à distância, eles estão fazendo isso, até para evitar que esse paciente saia de casa, que esse beneficiário saia de casa. Se chega algum caso suspeito, a gente separou uma sala de pré-consulta e uma sala de consultório, totalmente equipada com EPIs, com material para desinfecção, onde o paciente ele não pode ficar andando na unidade, ele tem que ser direcionado exatamente para essa sala, até para não ter contato com outras pessoas. Então, não tem contato com a recepção, é só com a enfermagem e com o médico, né? O que a gente assim preconizou é que ele tenha o menos contato possível com as pessoas de lá. Como assim as pessoas entenderam no começo que o distanciamento social ele é importante, né? Até agora isso a gente tem visto que algumas pessoas não estão mais com esse distanciamento. No começo a gente não tinha muito, assim, eram poucas as pessoas que iam procurar a unidade, até por medo de encontrarem outras pessoas lá que realmente poderiam ser casos confirmados, né? Já na atenção hospitalar, o que o hospital está fazendo? Então, foi dividido as portas de entrada, que são os pronto-socorros, em pronto-socorro de normal e o pronto-socorro do Covid. Então, é feita uma triagem desse paciente a hora que ele chega na unidade. Se ele tem algum sintoma respiratório, ele é direcionado para a equipe que está na linha de frente do Covid. Se não, ele vai para o pronto-socorro normal. Então, são unidades diferentes dentro do hospital, até para evitar essa transmissão ali nesse momento, né? E aí, a triagem é feita pelo enfermeiro, que é o primeiro profissional que está ali em linha de frente com o paciente, e aí é conduzido para consulta ou não, né, para observação. Então, basicamente, nessas duas visões, nessas duas unidades, a gente tem feito isso, que é o que o Ministério preconiza você ter um lugar específico para atender esses pacientes. Consegui responder? Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Em relação, assim, aos casos assintomáticos, a gente sabe que existe bastante e que às vezes não é prejudicial à pessoa, mas ela pode transmitir para outras pessoas. Qual que é o método de controle, já que o paciente não apresenta sintomas? O que a gente pode fazer? Olha, li bastante sobre isso ontem. Não tem nada muito assim específico nem do Ministério da Saúde, nem da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Até porque, né, que algumas pessoas não apresentam sintomas. Isso tem sido bastante comum e é até por isso que alguns países estão investindo em teste rápido de Covid para toda a população. Bom, o que eles falam, os pesquisadores falam até o momento? Essas pessoas não dá para a gente estratificar por que uma apresenta sintoma ou não. A única coisa que eles falam é que cada pessoa tem um código genético, né? Assim como a sua imunidade e todo o resto, todo o metabolismo resto. Então, cada pessoa, ela
o corpo enfrenta diferente o vírus, né? Então, umas são mais imunocomprometidas e outras não. Até se vê muito crianças que ficaram assintomáticas e testaram positivo, né? Então, por que que os países hoje estão investindo nisso? Porque dizem que os assintomáticos também transmitem 2/3 da população. Um estudo falou isso, né? Então, por conta disso, até para a gente mesmo, assim, a pessoa não tem nenhum sintoma, então eu vou relaxar mais, né? Assim, não vou precisar ficar longe dela, 2 metros mesmo. E aí que está o risco, né? O risco está aí porque ela também, se ela foi contaminada com o vírus e tiver na fase de transmissibilidade, ela vai transmitir muito rápido e como se tivesse sintomas, né? Quais são o que o Ministério da Saúde fala, a Organização Mundial de Saúde fala? Distanciamento social nesse momento é o mais importante, porque a gente não consegue identificar essas pessoas, nem elas mesmo conseguem, né? Por isso que se fala muito no distanciamento social, que a gente tem de estudo, de professor falando sobre casos assintomáticos, por enquanto é isso. Como que funciona o ciclo do vírus? A gente sabe que tem um período de incubação, um período de transmissão, mas de quanto tempo, em quanto tempo é esse período? Período de incubação, a última pesquisa que saiu fala de 5 a 6 dias, mas ainda batem muito em cima dos 14 dias. Até porque, como eu falei, é um vírus novo, né? O 19, porque já existia Covid, outros tipos de Covid antes. Então, eles estão. Por que que eles falam até 14 dias? Porque eles encontraram pessoas que ainda transmitiam nesse período, tá? Geralmente, a pessoa vai começar a apresentar sintoma com 7 dias. E aí vai transmitir isso até o 14º dia. Algumas pessoas foram assim. Como que ele funciona? Então, ele é um transmissível por gotículas, né? E batem muito em cima na tecla de que é mais transmitido pelo contato do que realmente pelo ar. Porque gotícula a gente sabe que o vírus ele não fica exposto no ar, né? Então ele sai daquela secreção e já cai para a superfície, né? Por isso que batem muito em cima da tecla de que o contato ele é o mais assim, a transmissão do Covid, né? Então ele fica ali naquele trato respiratório, né, ser confundindo com qualquer outra situação, né? Uma amidalite, tem dor de garganta, às vezes não vai ter, então cada pessoa se manifesta de uma forma. E aí as complicações disso, então o ciclo dele, as complicações dele é o quê? É a pneumonia, né? Então, quando vai para o trato respiratório inferior, e aí faz a pneumonia, dependendo do paciente, claro, né? Então, é mais ou menos isso o ciclo dele. A gente tem que mencionar também a coleta hoje que se faz para exame, né, para detectação do Covid, é o que? É o suave nasal e o suave orofaríngeo, né? E o que os médicos têm visto acontecer bastante. Então, o paciente ele tem uma imagem de tórax, né, de tórax muito, muito específico do paciente que tem Covid. Ele teve dados epidemiológicos, ou ele teve contato com alguém que foi portador do Covid, e aí você vai fazer o swab e dar negativo, ou tem dado bastante também conclusivo. Então, acaba-se que aquela pessoa é suspeita, mas não está confirmada, né? Mas aí vai depender do histórico também, que os médicos têm visto. Aquele paciente que chega na unidade, um quadro agudo, né? Então, começou a sentir os sinais, os sintomas, ele já foi para a unidade, já se faz essa coleta, é mais propício a dar positivo se ele realmente for contaminado. Mas aquele que chega já em estágio tardio, já
mais grave, com falta de ar, né, com a dispneia. Se você faz a coleta desse swab nasal, a maioria tem dado inconclusivo. Por quê? Porque daí o vírus ele já não está tanto no trato respiratório superior, ele já disseminou para o trato respiratório inferior. Então, essas questões também têm chamado bastante atenção da equipe, que acaba que a gente não confia muito nisso, né? Assim, é mais fidedigno você coletar, você fazer essa testagem no paciente que acabou de começar a sentir os sintomas do que naquele que já está há alguns dias e já chega para você grave na instituição. Como que é feita a notificação dos casos suspeitos e dos casos confirmados? Todos os casos suspeitos e confirmados, então, devem ser notificados à sua vigilância local, né? De forma imediata. É uma doença de notificação compulsória, até por conta do histórico e da pandemia, né? Não há... todas as doenças que são de notificação compulsória, elas têm uma ficha de preenchimento próprio, né? Se você, por exemplo, receber um paciente com dengue, você tem lá a ficha de dengue para ser preenchida. O COVID, como ele é novo, não tem. Então, a gente utiliza uma ficha que fala que a titulação dela é outro, né? E aí isso deve ser notificado pela vigilância epidemiológica responsável da instituição. Geralmente no hospital é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, a CCH, ou também alguns hospitais também têm a enfermagem própria da vigilância epidemiológica. Todos os profissionais que são da saúde, eles são obrigatoriamente responsáveis por essa notificação. Cada instituição tem seu fluxo junto à vigilância sanitária, né? Porque a gente tem que encaminhar isso para a vigilância sanitária local ali, a que responde por aquela instituição. E daí os trâmites da CESAL normal, assim, interno. Essa notificação, ela é imediata. E aí, se é um caso suspeito, que você iniciou o atendimento, se for confirmado depois dessa notificação, você tem que também atualizar essa notificação que você fez anterior, do caso suspeito, né? Então, todos os casos suspeitos ou confirmados devem ser notificados imediatamente. Então, o paciente deu entrada na instituição, já tem que fazer esse link com a vigilância. Falando em assistências de enfermagem, qual que é a atuação do enfermeiro no paciente que já está em estado grave, já está internado faz um tempo, e qual é a medida que eles estão tomando para preservar a saúde mental do paciente também, que a gente sabe que o isolamento não é fácil, que a pessoa fica muito tempo sozinha, e nessa condição seja pior ainda, né? A gente tem duas frentes aí. Então, a assistência de enfermagem do paciente grave, a gente entende que ele já está entubado, né, sedado, então está num ambiente de terapia intensiva. O cuidado maior da saúde mental aí, eu diria que seria a família, né? Até porque o que as instituições fizeram? Separaram essas unidades das unidades de terapia geral. Até porque a gente tem outros pacientes que precisam ser atendidos e para não ter essa transmissão dentro da instituição, né? Agora, assim, na saúde mental daquele paciente que está em distanciamento social, na verdade, a gente tem duas tratativas aí. O distanciamento social é de todo mundo, né? Então, não precisa ser suspeito, não precisa ser confirmado. Eu preciso me manter em casa ainda com a minha família, sem assim, os cuidados normais. Agora, aquele paciente suspeito, que tem sintomas, que pode ser ou não ter dados, né, agora epidemiológicos, então não entra mais nessa questão, ele tem que ficar isolado dentro de casa. E muitas das pessoas não conseguem, por exemplo, se distanciar da família. Então, o que a gente orienta. Voltei.
Oi, desculpa, gente, me ligaram aqui. Ó, onde que eu parei? Estão me escutando? Tô. Ah, tá. Bom, parei no caso suspeito que precisa ser isolado dentro de casa, né? Então, assim, procurar um cômodo confortável para esse paciente dentro de casa. Uma pessoa só, se possível, voltei de novo. Está escutando? Tô escutando. Só tá travando um Tá. pouco. É. Então, uma pessoa só ter contato com esse paciente dentro de casa, ele ter um cômodo só para ele não sair em hipótese nenhuma, alguma, de preferência um banheiro só para ele também, porque a gente sabe que não é a realidade de todo mundo isso, né? Então, orientar que ele deve desinfectar todo o lugar onde ele for passar, onde ele for mexer, onde ele for, né, usar um prato, um talher só para ele, ninguém mais usar. E em relação à saúde mental, uma coisa que tem se falado bastante, porque não só para esses pacientes que precisam ficar em isolamento dentro de casa ou até para as pessoas que não são suspeitas e precisam ter o distanciamento social, tem sido bastante complicado, né? Hoje existem redes de apoio da psicologia, tanto pelo SUS, pelas, pelas operadoras de saúde, onde eles dão esse apoio via telefone, né? Então, você tem canais para te ajudar a uma conversa ou a uma orientação mesmo, porque até acho que agora melhorou um pouco o pavor da galera, né? Acho que agora deu uma amenizada, mas no começo foi bem difícil, tanto para nós, profissionais de saúde, porque a gente estava vivendo uma coisa nova, está vivendo uma coisa nova, e até para pessoas leigas que não entendiam que precisavam que precisam ficar em casa, né? Então, apoio de saúde mental, a gente sabe que não é a nossa formação, mas como a gente tem que ter uma visão ampla, é, é assim, uma coisa que está bastante em evidência, até entre colegas, né? E a gente, no começo, ficou bem, assim, algumas pessoas, né, ficaram bem preocupadas, tem grupo de risco em casa, de como agir, de como, até como chegar em casa, o que fazer, né, tirar roupa para fora, sapato, já tomar banho. Então, essa rede de atendimento via telefone, ela é bastante importante e tem sido bastante importante. Até isso não tem sido muito divulgado, não vejo muito isso, mas existem profissionais que estão fazendo atendimento à distância para esses casos que as pessoas, né, para ajudar na saúde mental. Então, teve alguns casos que foram curados, e nesses casos, houve sequelas, nos pacientes? Não, a gente não vê. Pelo menos isso não tem ainda muito claro, né? O que as pessoas, os médicos, os pesquisadores falam. É, sequela não foi visto ainda, até porque as pessoas que saíram, né, da contaminação, não foram pessoas que tiveram um atendimento de uma gravidade muito maior, que foi para uma UTI, né, que foi revertida essa situação depois da gravidade na UTI. Então, assim, não tem muito isso muito claro nos estudos ainda. É importante falar que os estudos eles começaram justamente lá na China, né, que foi onde começou essa transmissibilidade, e são muito poucos ainda, né? São muito rasos ainda para a gente falar nas sequelas disso tudo, né? Nos casos de óbito, existe a transmissão, depois da pessoa já tá morta, né? Tipo, tá no velório, esse tipo de coisa.
Sim, existe, até por conta dos fluidos corporais, né? Então, até o Ministério da Saúde já tem algum tempo e eles atualizaram agora em março o manejo de corpos, né, desses óbitos em várias atenções, até quando o paciente, assim, pode, né, a gente vê que tem países que isso está acontecendo, o paciente morre dentro de casa, então existe um manejo que deve ser feito, casos suspeitos que não foram coletados em vida, como deve ser coletado, é um manejo bem completo, um protocolo bem completo. Mas o que é importante dizer? Todas as pessoas que vão ter contato com a manipulação desse corpo precisam estar com equipamento de proteção individual, como se tivessem atendimento desse paciente. Esse corpo ele deve ser totalmente assim, se tem dreno, se tem tubo, ter cuidado na retirada desses drenos, desses tubos, né? Todos os orifícios desse paciente, eles devem ser tampados com compressa, gaze ou algo desse tipo. Então, ouvido, nariz, boca, todos, né? Até para evitar a saída desses fluidos durante a manipulação do corpo. Já Falam falando. que, Desculpa, achei que você tinha terminado. só dando uma geral assim no manejo, e aí assim, para preparo do corpo para envio para daí o atendimento funeral, ele deve ser envolvido em 3 camadas. Primeiro num lençol, eles colocam lá no manual um lençol, e 2 sacos impermeáveis. Deve ser identificado que esse corpo foi ou suspeito ou confirmado de Covid. Não deve ser realizado velório, não é recomendado. E se for realizado, o caixão deve ser lacrado, no máximo 10 minutos, poucas pessoas para evitar aglomeração, mas a gente tem visto que nesses casos não estão sendo feitos os velórios. Não há indicação também de necropsia, se for um caso que necessite o médico, né, da necrópsia, ele tem que estar também equipado. E aí, tudo identificado. Se o corpo precisa ser uma das coisas que eles enfatizam lá também. O corpo precisa ser reconhecido pela família, né? O ideal é que seja ou por foto ou por meios digitais, né? Ou que somente uma pessoa vá reconhecer esse corpo, de forma que também toda protegida com EPI. Já falando em transmissão, a gente viu recentemente que o coronavírus pode ser encontrado nas fezes desses pacientes. Como que está sendo feito o descarte dos resíduos, dos equipamentos que são usados, tipo luva, esse tipo de equipamento? Então, todos os descartes, eles devem ser em lixo infectante, né? O saco branco leitoso, e devem ser identificados pelo setor. Então, tem que ter lá que esse lixo branco, ele veio do setor de Covid, né? Essa inclusive os perfluorocortantes também devem ser identificados, né? Naquela caixa rígida onde a gente descarta os pérfuros cortantes. Então, todos, independente do que for utilizado nesse paciente, basicamente é só no lixo branco leitoso, né? O infectante. A gente sabe que não existe nenhum tratamento concreto ainda, específico para o coronavírus, mas quais são as condutas que a gente está tomando aqui no estado? Não é nem no estado, não, é protocolo mesmo da Organização Mundial de Saúde, né? Então, é tratar os sintomas: febre, a tosse, a fadiga, né? A falta de ar. Antitérmico de primeira escolha, eles estão usando paracetamol, e de segunda escolha, dipirona. Como a febre, ela é uma febre muito alta, intensa e prolongada, então a febre do Covid ela dura até mais de 5 dias. É uma febre que realmente não passa, e então precisa ter várias escolhas de antitérmico até para
Por exemplo, paracetamol e a dipirona com 60 minutos ele tem que fazer efeito, né? Então, fez efeito, daqui antes de 4 horas essa febre retorna, você tem que trocar um antitérmico, né? Então, por isso que tem que ter várias escolhas aí. O que eles estão associando também é o oseltamivir, que é o conhecido como Tamiflu, que é o mesmo que se utiliza no tratamento do H1N1, né? Então, basicamente, em cima dessas 3 medicações, e aí tratar os sintomas, né? Os sinais e sintomas que o paciente tem. Se o paciente tem uma comorbidade de diabetes, pressão alta, associar esses tratamentos também. Não tem hoje um medicamento específico para o COVID. O que se fala muito, tem se falado muito, que é a cloroquina, né, que ainda está em estudo, porém ela já aparece no Ministério da Saúde para ser utilizada. Aqui eu não sei se estão fazendo uso, parece que sim, isso não confirmo, tá? Mas eu sei que nos grandes centros do Brasil já estão, em alguns pacientes, e que os pesquisadores falam? Que ela só tem eficácia naquele paciente que está grave, né? Aquele paciente que já está há alguns dias já com sintomas, entubado, internado em UTI, ela não responde ao tratamento agudo. Aquele paciente que ele não é grave, que começou sintomas agora. Mas ela já faz parte, ela já está na última atualização de manejo do Ministério da Saúde, a cloroquina já está lá. Qual que é o nível de capacitação da equipe? Foi oferecido treinamentos antes, durante? Como está sendo a preparação? Foi tudo muito, assim, para ontem, né? Para todo mundo. O tratamento, eu acho que ele se deu até por instituição, pela necessidade desses profissionais saberem, né? Assim, como agir, qual é o manejo, quais são, qual é a fisiopatologia da doença. Então, primeiro ela se deu por cada instituição. Cada instituição ela foi responsável pelo treinamento dos seus profissionais, né? Lá na Unimed em específico, a nossa própria comissão de infectos lá, né? Tem um grupo bem consistente, se responsabilizou por esses treinamentos. O que eram os treinamentos? Forma de colocação de EPIs e retirada, porque aí é nesse momento que tem o índice mais alto dos profissionais se contaminarem. Muita gente sabe colocar EPI, mas não sabe retirar. Então, existe uma técnica correta, não é simplesmente tirar, né? Manejo de paciente para intubação rápida. Então, a intubação de um paciente suspeito de COVID, ela é uma intubação diferenciada, até por conta da geração dos aerosóis, que também podem contaminar os profissionais. O fluxograma de atendimento desses pacientes e aí mais específico dos profissionais de terapia intensiva, né? Quando usar máscara cirúrgica, quando usar a máscara N95, que é aquela mais rígida, bico de pato. E agora tem aí menos de 2 semanas que o Ministério da Saúde desenvolveu um cadastro para profissionais de saúde, e dentro desse cadastro existem as capacitações, que até no final parece que você ganha um certificado. Eu até comecei a fazer, acho que o professor Edson também já fez algumas capacitações, e ela é bem dinâmica, assim, de entendimento, de fluxograma, mas bem legal, até porque para a gente unificar atendimento, né? O ideal é que os atendimentos de casos suspeitos e confirmados eles sejam iguais em qualquer âmbito, né? E aí também eu acredito que essa capacitação que o Ministério da Saúde tenha feito tem sido um complemento para tudo que a gente já fez lá no começo, né? No mês passado, quando tudo isso chegou aqui. Então, é basicamente em cima disso, protocolos institucionais, né, que cada um tem o seu, e do manejo mesmo com esse paciente dentro da instituição, na sua devida atenção.
como está sendo o relacionamento da equipe multidisciplinar e como que é a composição dessa equipe? A gente sabe que é um momento de pressão e que deve estar todo mundo muito exausto, muitas coisas novas ao mesmo tempo. Como que é o relacionamento? Ó, o relacionamento ele tem que ser o menos complicado possível nesse momento, né? Eu sei que assim tá todo mundo muito unido para resolver essa questão, para tentar pelo menos ou amenizar essa questão. Assistente social tem sido bastante importante para fazer o link com a família, né, na atenção hospitalar. A equipe médica, a equipe de enfermagem, os fisioterapeutas, né, por conta do tratamento fisioterápico e, e toda a equipe hospitalar, ela tem sido bastante importante até para entendimento de todo mundo, porque, como eu falei, é uma coisa nova que a gente tem que se adaptar, né? Até a questão, assim, como que eu posso dizer? A questão até da equipe ali que fica dentro de uma UTI, por exemplo. A rotina fica totalmente diferente de quem trabalha numa UTI geral, né? Então, tem horário para sair, não pode sair do setor, né? Se precisa ter horário de descanso, tem todo um protocolo a ser seguido. É, E o relacionamento, eu sempre acredito assim que as pessoas têm que serem uma equipe mesmo, porque está todo mundo ali por um objetivo comum, que é o tratamento desse paciente, né? E tem que ser o mais leve possível nesse momento. Então, tem o diálogo aberto, é, a proatividade é muito importante nesse momento também, de todo mundo. Discussão de casos, né? A gente que já tem um entendimento a nível superior, discutir casos com a equipe, do que melhor a se fazer, de qual conduta melhor a ser tomada. E não só para o Covid, né? Eu acho que essa prática, esse hábito, ela tem que ser em qualquer lugar onde a gente estiver. A equipe, se ela não estiver muito bem formada, muito bem alinhada, quem sofre daí é o paciente, né? Entendi. A gente sabe que no dia a dia dos hospitais públicos ou das instituições em geral, existe uma escassez de equipamento, leitos e até mesmo da equipe. Como tá sendo feita essa distribuição desses recursos que a gente tem? Ó, eu digo sempre assim que a mídia ela ajuda muito a gente não ter o entendimento das coisas às vezes, né? Dependendo de como é exposto isso. Mas colegas que trabalham em instituições públicas, que inclusive são médicos que trabalham lá comigo, eles salientam que não tá tanto assim a falta não desses materiais. Mas, enfim, como que é feita a distribuição hoje, até de atendimento desses pacientes hoje aqui no SUS, que a gente sabe? O hospital referência é, então, o hospital regional, né? Então, todos os pacientes que estão suspeitos e confirmados estão lá, mesmo se este chega referenciado, porque, então, os hospitais não são porta aberta, eles são referenciados de uma unidade. Mesmo que esse paciente é referenciado para ir para a Santa Casa identifica, por exemplo, que é um paciente suspeito, nesse momento eles estão encaminhando para o hospital regional. A gente sabe que se aumentar o número, né, e essa demanda necessária de leitos, já fizeram um fluxo disso. Então, hoje o primário é o hospital regional, o segundo será a Santa Casa e o terceiro, enfim, o HU, né? É o que se fala hoje no momento, tá? A gente sabe que as informações elas são muito dinâmicas e vão mudando conforme, né, vai precisando. Então, assim, a preparação que a gente tem visto dessa demanda, desses serviços, tem sido feita dessa forma. Em relação aos materiais, é, eu acho que assim, o Ministério da Saúde até disponibilizou alguns materiais
para hospitais que estavam necessitando nesses grandes centros, né? Não sei se chegou a enviar para cá, mas a gente sabe que não é dessa forma como estão divulgando, né? Nos hospitais privados, onde a gente tem contato, não há essa escassez, então, pelo menos nesses hospitais, o recurso, ele é um grande ponto, né? Mas nas instituições públicas também, no contexto das equipes internas, não se tem falado muito sobre isso. Como que funciona a organização dos hospitais de campanha? Quais atendimentos são priorizados? Como que funciona a equipe? É a mesma coisa de uma porta-entrada de um pronto atendimento, né? Só que nesses hospitais de campanhas, que daí aqui alguns privados também já fizeram uma estrutura, atendimento primário para triagem desses pacientes de Covid, então seria só referenciado para pacientes suspeitos, né, que entram dentro dos critérios, dos sintomas, e alguns hospitais, eu sei que lá em São Paulo não é só porta-entrada, mas tem também a assistência de terapia intensiva, né? Então, até não se sabe se vai chegar nesse nível, né? Mas eles prepararam esses hospitais para isso, para atendimento só do Covid, até para ficar longe de pacientes que não são, né? Para evitar a alta transmissibilidade. E o atendimento desde PA até a UTI, né, nesses hospitais de campanha. A equipe, ela é composta pela uma equipe normal, onde tem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, os assistentes sociais, algumas instituições têm os psicólogos, e o atendimento, ele se dá numa área reservada para isso, mas ela é igualzinha, similar a um hospital normal, né? Então, com uma porta de entrada, até com tratamento intensivo se esse paciente precisar. Qual é o posicionamento das instituições em relação à segurança dos profissionais de saúde? Não só dos profissionais de saúde, como profissionais da limpeza, profissionais em geral do hospital. O posicionamento, você diria, em relação às EPIs? Ou a tudo? Sim, mas assim, pacientes que foram infectados, é considerado um acidente de trabalho, poderia dizer, mais ou menos isso. Ah, entendi. Não, assim, o acidente de trabalho é só se realmente teve algum fato, né? Mas em relação à insalubridade, por exemplo, que eu acho que é mais por aí que você está perguntando, né? Uhum. A insalubridade é conforme lei, né? Alguns hospitais é, levam isso ao pé da letra, outros não, né? Tem, assim, paciente, por exemplo, profissional que trabalha na UTI, a insalubridade é de 40%, né? Que os conselhos falam. Onde não tem, onde a administrativo de um hospital, por exemplo, a insalubridade é 20%. Mas nem todas as instituições seguem isso, né? Aí vai também do acordo com esse profissional de uma instituição privada, por exemplo. Ele não te dá insalubridade, mas te dá uma outra coisa. Aí é muito a questão da instituição mesmo. Eu sei que os hospitais públicos seguem essa linha de insalubridade, mas isso não tem se falado muito em relação ao Covid. Até porque faz parte entende-se, né, assim, que faz parte da profissão, mas eu, assim, não tenho visto realmente as pessoas falarem sobre isso. Estão muito focados na resolução do problema, no atendimento desse paciente e em relação à segurança desses profissionais é a questão dos EPIs, né? A disponibilidade de material para se atuar. Porque, assim, realmente, se não tivesse material, eu acredito que os profissionais, eles iriam, de alguma forma, tentar resolver isso, né? Porque aí é muito grave você não ter um material mínimo para atendimento desses pacientes. Então, por isso, realmente, eu acredito que essa escassez de material aqui em Campo Grande
não é muito assim, não é muito real, não é o que a gente está vendo aí nas linhas de frente. Como que a gente pode conscientizar a população em geral sobre os cuidados necessários? A gente sabe que o isolamento é uma das medidas mais efetivas, mas a gente sabe também que o Brasil não é um país estruturado, que as pessoas, existem muitas pessoas que passam por necessidades maiores que outras. Como que a gente pode fazer essa conscientização de uma forma que não afete as pessoas de uma maneira, assim, sabe? Mentalmente, você fala. Também. Assim, no início, você fala também de economia, né? Que a gente está vivendo também. No início, assim, eu senti uma certa resistência por conta de entendimento do que era realmente. Eram dois extremos. As pessoas que entendiam que estavam acontecendo estavam ficando piradinha da cabeça, né? E as que não entendiam não faziam distanciamento social. E a gente tem visto isso, isso também tem acontecido hoje em relação ao distanciamento, pessoas realmente cancelaram, né, o distanciamento. Então, assim, a consciência nada mais é que o diálogo que eu fiz com o meu grupo, né, assim, com os meus pacientes. Uma atenção mais especializada, mais cheia de informações com o que a gente tinha no começo. Até por conta das famílias que existiam um grupo de risco, que também isso, eu acredito, assim, Jéssica, acredito que grupo de risco, sim, tem mais probabilidade de ser grave, mas a gente não é isso que a gente tem visto, né, dos pacientes que estão indo a óbito. Então, tem muita gente jovem, a gente tem um profissional nosso internado lá, que ele não é idoso, não tem comorbidade e está muito grave. Então, assim, a gente fala em grupo de risco, mas, na verdade, todos nós estamos aí e a gente não sabe como o nosso corpo vai se desenvolver com esse vírus, né? Então, assim, a forma de conscientizar foi no diálogo mesmo, foi em telefonema. Eu não sei como é que estão nos postos de saúde, mas eu acredito que o atendimento a conscientização tenha sido dessa forma também, está sendo feito dessa forma também, no diálogo e no entendimento dessa população. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que você consegue fazer com que as pessoas entendam ali numa conversa. É, mas eu acho que foi muito importante a divulgação dos casos, a divulgação da gravidade dos casos, porque eu acho que assim as pessoas começaram a se conscientizar. Tanto é que, assim, há umas 2 semanas aí, realmente a gente saía na rua para ir trabalhar e não via ninguém na rua, né? Infelizmente hoje já não está mais tanto assim. Mas é o que que eu falei, a mídia ela tem as partes boas e as partes ruins, né? A gente tem que saber selecionar o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente ouve. Mas eu acho que a divulgação dos casos, das gravidades, né, do que estava acontecendo nos países lá fora, isso foi muito importante para conscientizar a população. Nós, enquanto profissionais, o que está a nosso alcance é a informação, né? Então, é o diálogo com essa população, de fazer entender, né, de ter entendimento de que realmente o vírus ele não tem uma letalidade muito alta, mas a transmissibilidade dele é muito rápida, diferente do H1N1, né? Muita gente comparou, nossa, mas lá em 2009, quando aconteceu o H1N1, foi a mesma coisa, só que não teve todo esse alarde, não teve distanciamento social, né? Mas é por conta da transmissibilidade. O distanciamento social, ele é em cima da transmissão, ele não é em cima do que o vírus causa, né? Então, realmente, a conscientização, ela vai em cima das informações mesmo. Hoje a gente não tem outro meio, né? A gente não pode trancar a pessoa dentro de casa, não dá. Então, foi mais em cima disso, dessa forma que a gente atuou.
Jéssica, essa foi a minha última pergunta. Eu queria agradecer novamente por você ter disponibilizado Eu que seu agradeço. Acredito que vai contribuir muito para a nossa formação profissional e para a gente poder repassar as informações também para a população, né, nós como os acadêmicos. Então, muito Sim. obrigada. A gente vai abrir agora para o pessoal fazer pergunta. Professor, está me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Gente, alguém tem alguma pergunta para fazer para Jéssica? Esse é o momento. Não tem vergonha não, tá? Pode perguntar, aproveita. Eu nem tô vendo ninguém, vocês estão me vendo, não tô vendo ninguém. Isso é ruim, né? Vocês estão de Gente, pijama, é? deixa eu só complementar uma coisinha aqui, que a Jéssica falou em relação ao que a mídia fala em relação aos EPIs. Abrindo esse gancho aí, nós, enquanto profissionais de saúde, nós temos que tomar muito cuidado ao divulgar fake news. E muito cuidado com o que a gente divulga. A gente sabe que essa pandemia, ela além de ser uma pandemia e existir de fato, nós, enquanto profissionais de saúde, sabemos isso, também vira uma luta política. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente divulga em relação a isso. Né? A gente não pode divulgar algo ao léu, algo que a gente viu que não tem referência, que não tem data, que não tem hora, né? Isso é muito importante. Então, enquanto nós, profissionais de saúde, nós temos uma responsabilidade social, além da responsabilidade enquanto profissional. Então, a responsabilidade social, ela vai muito além, ela caminha paralelamente com essa responsabilidade enquanto profissional de saúde, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso, como que as fake news estão interferindo, se interferem, como que Interfere bastante. Interfere bastante. Jéssica, você quer falar alguma coisa? Não, assim, foi muito bom. Foi muito bom você colocar, porque quem me segue em rede social vê o tanto que eu bato em cima disso, inclusive já briga de família, sabe? Grupo de WhatsApp. Porque é tanta coisa assim absurda, até não sei nem assim, muita coisa saiu nesse meio tempo, e o que eu orientava a minha família mesmo. Eu falava, gente, divulguem só o que for oficial do Ministério da Saúde, que for da Organização Mundial de Saúde. Parem de divulgar. Teve até um absurdo, acho que foi um bioquímico, não sei, que falou que o álcool gel era um terror, que era pior você usar do que você não usar. Então, cada coisa, assim, que até a gente, a hora que a gente vê, é uma lábia tão grande que você fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Não, eu vou estudar. A gente, enquanto acadêmico, enquanto profissional da saúde, a gente tem que transmitir o que realmente é verdade. Porque a gente tem uma credibilidade que vocês nem imaginam, muito grande. Então, se a gente perde isso, aí qualquer coisa que você for falar depois, ninguém vai acreditar, né? Por que que ela é ruim para a gente que está vivendo linha de frente com esses pacientes? As informações, elas chegam tão rápido, tão assim, numa velocidade tão grande, que acaba fazendo com que a gente tome conduta errada, né? Por isso que profissional só segue o quê? O que é oficial dos órgãos competentes. Quem são os órgãos competentes? Ministério da Saúde e OMS, né? Então, ponto, só. É claro que existem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologista dos infectos também sempre emite algumas notas, né, de conduta, existem esses outros órgãos, mas sempre de fonte confiável. Facebook, Instagram e até Google não é fonte confiável, né? Tem uma coisa muito importante, assim, que a gente pode falar. Tem várias pessoas postando coisas assim, nossa, a tuberculose matou tantos esse ano, a dengue matou tantos, e não é nada oficial, na verdade, né? Então, a gente sabe que todas essas doenças são doenças hoje já endêmicas, né? No caso, elas são doenças existentes no nosso país, e, na verdade, quem está numa fase epidêmica é o coronavírus. As outras doenças, elas não deixaram de existir, elas continuam com as suas particularidades, as suas interfaces, elas continuam bem ativas no nosso país. Porém, o que acontece? O coronavírus, além de ser um vírus novo, né, a gente
nós todos, na verdade, o mundo inteiro está tentando criar condutas para minimizar a transmissão e melhorar a assistência a esse paciente, porque ainda não existe, né? Não existe protocolos. Na verdade, o que está existindo agora são todos estudos baseados na prática, porque a gente não tinha a vivência com esse vírus especificamente, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao citar coisas assim, porque nós temos que citar coisas que realmente são válidas. Por exemplo, se a gente vai querer comparar o coronavírus com outras doenças que são endêmicas no nosso país, a gente tem que defender com propriedade, e não baseado no achismo, nas vozes da minha cabeça e Facebook da vida. Verdade. Professor, eu tenho uma dúvida. Quem está falando? Fernanda. Oi, Fer, fala. Em relação às máscaras de pano, a gente vê muito, está sendo muito falado, né? Como que a gente sabe que esses pacientes vão estar fazendo, não só os pacientes, mas as pessoas, vão estar fazendo realmente a higienização, passar certinho? O que vocês, como profissionais, pensam sobre isso? Acho que a Jéssica pode falar melhor que eu sobre isso. Então, tem aí uma semana que o Ministério da Saúde fez uma cartilha, né, sobre as máscaras de pano. Por quê? Porque as pessoas que não são profissionais de saúde estavam tendo acesso às máscaras cirúrgicas e acabava que os hospitais que precisavam não estavam, né? Então, eu acho que foi até uma orientação que demorou até para eles fazerem, mas que foi muito boa. E nessa própria cartilha, ela tem os cuidados que esse paciente tem que ter, né? Então, quais são os desinfectantes para lavagem, o que realmente, quanto tempo a pessoa pode ficar com a máscara, né? Que daí limitaram 2 horas, e todos os cuidados que a pessoa tem que ter, né? São 2 pesos e 2 medidas, eu diria, porque nem todo mundo vai ter o cuidado realmente que tem que ter com essa máscara, né? Então, vai pegar uma máscara e vai usar o dia inteiro. Mas, ainda assim, ela é uma barreira de proteção, então, diminui aí o risco de transmissão, né? Mas, alguns estudos até estão falando que, assim, o contato, ele é muito mais transmitível do que pelo ar, né? Do que essa gotícula pelo ar. Então, não adianta você usar uma máscara e não passar álcool gel na mão ou não lavar a mão com água e sabão também. Mas, assim, num contexto enquanto órgão competente, eu acho que pelo menos minimiza, né, essa transmissibilidade. Como a gente vai saber que eles estão tendo esse cuidado ou não? Impossível a gente saber, né? O que é de nossa competência? Orientar. Então, pode ser utilizado lisoforme, pode ser utilizado para lavagem, né? O hipoclorito, ou o próprio álcool 70 líquido. Tem vários produtos que o Ministério orientou usar. Água sanitária, né? Também. Então, o que eu vejo, eu falo até por mim, a minha mãe é costureira e ela acabou fazendo para ela e acabou começar a vender. Então, começou a vender essas máscaras. Falei para ela fazer uma orientação de como não é simplesmente só entregar e a pessoa usar. A pessoa tem que ser orientada de como deve ser utilizada, de como manipular. Então, não pode tirar a máscara com a mão, né, na própria máscara, sempre pelos cordãozinhos que ficam na orelha, que evita mais o risco de contaminação da mão com essa máscara. Então, tudo isso deve ser muito bem orientado. As informações estão aí para todo mundo ver, né? Até o Instagram do Ministério da Saúde, ele é bem, assim, atualizado em relação a essas orientações. Não precisa nem entrar no site. Lá no Instagram tem tudo isso deles lá. E aí é confiar que o povo vai seguir, né? Essas orientações mínimas de cuidado com essas máscaras de pano. Mas hoje, né, falando como profissional, quem não tem acesso à máscara cirúrgica, eu estou orientando a fazer uso de máscara sim. Que qual que é a ordem do Ministério da Saúde hoje, né? Amanhã pode mudar. Você sai de casa, você usa máscara, né? Então, por isso que essa fala em relação à máscara de pano aumentou tanto da última semana para cá, justamente porque foi uma orientação do Ministério da Saúde.
Só lembrando uma coisa, né, que a máscara é importante, o Ministério da Saúde já falou sobre isso, só que não adianta eu usar a máscara e não higienizar minhas mãos, que é a principal ação aí de medidas preventivas que a gente tem que ter fora o isolamento social, né? Outra dúvida que eu tenho é em relação à expectativa, que até quando vai melhorar. Tá todo mundo muito ansioso para voltar ao normal. Pois é. Na verdade, cada É um uma fala uma pergunta. coisa. É. A gente queria ter resposta, na verdade, né, Edson? Mas realmente, assim, então, ontem mesmo eu vi alguém falando assim, mas o Mandetta não falou que dia 6/4 era a curva máxima de pico? Vocês não viram isso também? E que ia ser o pico dos casos, né? E não foi. Graças a Deus que não foi, mas por quê? Porque teve o distanciamento durante aquelas 2 semanas passadas. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente faz o distanciamento, a gente só vai ter o resultado daqui 2, 3 semanas, né? Então, hoje o que a gente está vivendo, que não está tendo tanto esse distanciamento, a gente só vai conseguir visualizar daqui 2, 3 semanas como é que vai ser. Só que Aí falaram assim, pode falar. não, só que eu ia abrir um parênteses assim, né? Que agora voltou-se as pessoas circularem e em conjunto com as pessoas circular, o vírus também está circulando, né? Então a gente tem que lembrar isso também, esse fator aí. E tem um outro porém. Aqui em Campo Grande nós não entramos em colapso, mas Manaus já decretou colapso, né? A gente sabe disso. Manaus, eles têm muito mais habitantes que Campo Grande, porém, eles têm um sistema de saúde muito mais precário que o nosso e eles já estão em colapso lá. Eles não têm mais leito de hospital para atender a demanda do coronavírus. E eles têm muito menos casos do que o próprio São Paulo, vamos dizer. E aí, em São Paulo, nós temos o lockdown, que são os bloqueios de determinados locais, né? E em alguns locais eles estão em colapso, alguns hospitais já entraram em colapso. Né? A gente sabe que São Paulo eles tomaram algumas medidas preventivas, né? E eles também tomaram algumas medidas em relação aos hospitais de campanha, que salvou bastante os hospitais de lá. A gente tem que lembrar dos hospitais de campanha que estão fazendo um excelente trabalho e que não estão deixando o sistema de saúde afundar. Mas a gente também tem que entender que alguns hospitais, mais para a parte do entorno da capital paulistana, eles já estão em colapso isolado, não o local, né? Não o Brasil todo, mas algumas cidades já decretaram aí o colapso do sistema de saúde. Em relação a essa volta do comércio, vocês acham que vai piorar um pouco a situação? Pode ser que volte a acontecer mais casos ou não? Pode Eu falar. acredito que sim, porque o vírus está aí, né? Igual o professor Edson falou. Então, eu acredito que a gente vai ter um boom, sim, daqui 2 semanas. Queria acreditar que não, mas eu acho que realmente os nossos casos aqui em Campo Grande começaram a aparecer na semana passada, né? No finalzinho de março para início de abril. Isso é muito claro quando a gente fala em números, que eu não sei, eu não estou tendo acesso aos pacientes que estão no SUS, né? Por enquanto. Mas em relação à nossa própria instituição ali, de uma semana para outra a gente tinha 0 casos, na verdade, de um dia para o outro. No outro dia a gente tinha 8 casos. Então, assim, eu acredito que se não fizerem um distanciamento social, isso pode afetar sim, principalmente pelas pessoas que estão infectadas e estão assintomáticas. E lembrando que os 8 casos não são casos simples, né, Jéssica? São casos graves, Não, né? todos casos graves, todos É, estão na UTI. Uhum. Gente, a gente sabe assim, ó, que liberou o comércio e tudo mais, só que a gente sabe que o brasileiro, muitas vezes, ele é negligente em relação à saúde. E aí as pessoas não levam em consideração esse distanciamento. Não é só mesmo... o importante seria o isolamento social, mais do que o distanciamento, né? Que são coisas que a gente acaba sendo diferente. Porque, você vai num lugar, senta 1,5 metro de distância, não sei o quê. Mas a gente sabe que o brasileiro é negligente, a gente sabe como que funcionam as coisas. Quando liberou o comércio,
o objetivo era liberar o comércio, liberar para a economia girar também, e liberar, assim, pessoas que não são fatores importantes de risco para essa doença. Porém, quando a gente foi observar, estava lá idosos andando no centro o tempo inteiro, as pessoas que são consideradas a risco o tempo inteiro andando também na cidade. Então, o problema nem são as pessoas, né, somente essas pessoas de risco, né, Jéssica? Porque a gente sabe que tem pessoas hoje internadas no hospital que não tem nenhuma comorbidade, não tinha nenhum fator de risco, não era nem idoso e está entubado grave. Né? Então, já observa-se o aumento de casos em pessoas que não são fatores de risco. Então, o mais correto hoje realmente acaba sendo esse isolamento, tentar sair de casa o mínimo possível, tentar sair de casa somente se for necessário, se tiver que realmente fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, assim, por exemplo, meus pais são fatores de risco, meus avós são fatores de risco, então quem acaba fazendo esse serviço de ir à rua para eles acaba sendo a gente, né? As outras pessoas da família. Na hora de entregar alguma coisa, alguma mercadoria que foi comprar, alguma coisa assim, tentar manter o distanciamento, entregar e realmente limpar. Tem até um meme, né, falando que eu nunca imaginei que em 2020 eu ia estar dando um banho no saco de batata palha, mas acaba sendo verdade, né, que a transmissão é por contato e esse serviço ele tem que acontecer. Então, só terminando de responder a pergunta, espera-se realmente o aumento dos casos daqui para uma semana, 15 dias. E também não fazendo terrorismo, pelo amor de Deus, não é esse o objetivo, nós somos profissionais de saúde. Exatamente. Mais alguma pergunta? Não, era Professor. só isso. Opa! Fala, Emily. Fernanda. Oi, Emily, fala. A gente sabe que tem muitos casos que ainda não estão sendo feitos testes porque não está tendo teste suficiente. Em relação à mídia, está sendo fidedigna os casos relatados já confirmados ou não? Ou a gente está bem desnorteado em relação a isso? Quer falar, Jéssica? Eu não queria, não. Na verdade, Emily, é assim, os casos que são divulgados na mídia são os casos que realmente foram testados, né? E os casos que realmente foram confirmados. Na verdade, quando você fala caso suspeito e caso confirmado, significa o quê? Suspeito é aquele caso que está sendo avaliado pelo Ministério da Saúde, que está sendo acompanhado via telemedicina, né? E esse é o caso suspeito. O caso confirmado é aquele que fez o teste e deu positivo. Infelizmente, a gente não está conseguindo confirmar muitos casos realmente por falta de teste. E agora o Brasil comprou, né, vários testes rápidos aí que já foram distribuídos e em breve aí começará a testar mais. Então, o Brasil ainda tem poucos casos porque tem poucos testes. O Brasil ainda testa pouco em relação aos outros países. Eu acredito que a partir do momento que a gente começar a testar mais, eu vou ter um aumento de casos. Porque muitas vezes a gente tem esses casos suspeitos que realmente, por exemplo, são acompanhados ambulatorialmente, né, na verdade em casa, que acaba não se confirmando porque não faz o teste. Então, a partir do momento que eu criar um teste rápido, eu acredito que esses casos vão vir a aumentar aí drasticamente por conta do próprio teste. Hoje os testes são liberados apenas para pacientes graves intubados que estão em terapia intensiva. Infelizmente. Isso que eu ia falar. No começo, quando iniciou os primeiros casos aqui, era até particular você conseguia fazer, mesmo se você não estivesse internado nem grave. Mas aí, como ficou muito escasso, né, os testes, aí começaram a limitar em somente pacientes graves internados. Por isso que, quando você fala, Emily, né, em mídia fidedigna em relação a isso, a gente nunca vai ter o dado certo, o correto, o exato. A gente vai ter os dados, sim, corretos, que foram testados. Agora, os pacientes que são suspeitos, que estão em casa, eles não estão fazendo o teste, né? Então, isso é um problema mesmo, porque acaba que a gente não acredita, né, que seja um dado real aquele divulgado pelo Ministério da Saúde, infelizmente. E isso não é só aqui, não, é em todo o Brasil, né? Então pensando assim,
Então, pensando em mídia, às vezes as pessoas falam assim, porque a mídia está mentindo. Não é que a mídia está mentindo, não é que eles estão aumentando. Na verdade, não está um valor fidedigno. Porque se você testasse mais, você ia com certeza ter um valor absurdamente muito maior do que a gente tem hoje. Sim. Porque, então, não é que a mídia está mentindo para menos. Ou, desculpa, para mais. A mídia tá, na verdade, não é mentindo, mas dando dados para menos, porque a gente não tem teste, infelizmente. Tá. Outra dúvida que eu tenho em relação a essa mudança de quadro. Tipo, até umas semanas atrás não se tinha uma preocupação com as crianças, adolescentes. E agora a gente está vendo aqui no Brasil que tem bebês vindo a óbito, adolescentes. O que aconteceu? Teve uma mutação no vírus ou é alguma coisa relacionada à pessoa mesmo? Acho que... pode falar, Jéssica. Pode falar, Edson. Não, vou falar a minha parte e depois você complementa, então, pode ser? Pode. Eu acredito que seja pelo caso dos determinantes de saúde mesmo, né? O perfil epidemiológico de cada país, ele é diferente um do outro, né? Então, às vezes, acaba assim, que uma pessoa que tem a nossa, desculpa, tem a nossa idade não, mas que não não seja fator de risco, ela acaba tendo, às vezes, os fatores ambientais mesmo que possam influir aí nessa transmissão e nesses sintomas. Então, cada país tem o seu perfil epidemiológico, cada país tem os seus determinantes de saúde, né? E aí, através desses determinantes, aí a pessoa acaba sofrendo o impacto do vírus. Acredito que seja isso. Você, Jéssica, pode falar. Na verdade, assim, tem vários estudos que fizeram com pacientes com menos de 6 meses de idade, menos de 2 anos, e menos de 2 anos é grupo de risco também, a organização fala, né? Mas eu acredito muito no que o professor que eu vi ontem, uma entrevista, ele é professor da Universidade Federal do Paraná. E ele falou muito em código genético de cada pessoa. Cada pessoa tem um, né? Cada pessoa se comporta diferente. E aí, não é porque o vírus sofreu uma mutação, não. É porque cada pessoa realmente vai ter um resultado diferente com essa contaminação. Desde não ter nada, de não ter sintoma nenhum, e até, assim, não, pode até não ser grupo de risco e o organismo vai se comportar diferente, entendeu? E por isso que eu falei uma das perguntas eu falei de grupo de risco. Isso aí todos nós somos, a gente não sabe como vai se comportar se for infectado, né? Então, é claro que, né, quem tem comorbidade, quem é idoso tem mais propensão a ser grave. Mas eu acho muito cedo para a gente limitar só essas pessoas. E também foi uma das falas, né, do presidente em relação a fazer o isolamento vertical e horizontal. Então, deixar que o grupo de risco fique em casa e o restante saia para trabalhar por conta da economia. Não acho que ele está todo errado de pensar em economia, não. Não é isso, porque realmente é o que a gente sobrevive. Mas não acredito nesse isolamento horizontal, vertical, não. Porque a gente vai estar na rua e aí a gente chega em casa, é transmitido por nós, né? Somos pessoas que podem ser infectados e transmitir, e aí vai dar praticamente na mesma, né? Então, é o que eu acredito em relação a isso. Não acho que o vírus sofreu mutação, não. Mais alguém? Bom, então, já que ninguém vai falar mais nada, primeiramente... ninguém aparece, já que ninguém vai falar mais nada, então ninguém tem perguntas, nós vamos encerrar então nossa aula de hoje, tá bom? Acho que foi bastante proveitoso, deu para tirar bastante dúvida, né? Jéssica, muito obrigado pela sua participação mais uma vez na universidade, né? A Jéssica sempre está disponível, já foi também colaboradora da universidade ano passado, então é sempre uma pessoa que a gente conta bastante e a gente troca muita figurinha em relação às áreas, porque nós temos áreas afins em comum, né, de estudos,
Então, por isso que eu resolvi convidá-la também. Então, muito obrigado a todos pela participação. Foi bastante proveitosa essa reunião da Laesa. E a gente está aí disponível para qualquer dúvida, tá bom, gente? Gente, obrigada. É sempre muito bom estar aqui com você. Estar aqui, né, assim, fazer parte da formação dos acadêmicos da Universo. Sou muito grata por todos os convites e realmente tento aceitar todos, porque é uma troca de conhecimento, né? A gente faz essas reuniões, essas aulas, a gente não só transmite, mas também recebe muito conhecimento. A gente aprende muito com vocês, com certeza. E fiquem isolados, tá? Se vocês puderem. Foi muito bom, obrigada pelo convite. E a hora que precisar, estamos disponíveis. Então tá, gente. Obrigado, tá? Até mais. Bom final de semana e feliz Páscoa para vocês. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.